Eu posso resolver isso sozinho, disse o menino. O milionário riu e se surpreendeu. Um menino de 12 anos entra numa sala de reuniões em Alphaville e diz que pode resolver equações que engenheiros não conseguiram. Os executivos explodem em gargalhadas, mas quando ele pega o marcador, tudo muda. Esta é a história de Miguel e Rosa. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Capítulo 1. O garoto que silenciou a sala de reuniões. Executivos riem do menino pobre. Ele pega o marcador. Em 10 minutos ninguém mais respira. Deixa comigo, eu resolvo. As palavras saíram firmes da boca do garoto de 12 anos, cortando o burburinho de desdém que tomava conta da sala de reuniões no vestível 8º andar do Business Center Alphaville. Os homens de terno pararam de conversar e se viraram, incrédulos. Miguel Henrique Silva não impressionava à primeira vista. Cabelos castanhos bagunçados, camiseta desbotada com uma estampa já sem cor, tênis surrado. Tudo nele gritava deslocamento naquele templo do poder corporativo, onde até o ar-condicionado parecia mais caro. O primeiro a reagir foi Eduardo Guimarães. Uma gargalhada grave e áspera explodiu do peito dele, reverberando pelas paredes envidraçadas. Em segundos, os outros executivos se juntaram ao coro, transformando a sala num teatro de escárnio. Otávio, tá ouvindo isso? Eduardo limpou o canto do olho com exagero teatral. O garoto quer resolver. Sozinho. Isso é digno de programa de humor. Otávio Mendes, o investidor principal que financiava metade dos projetos da empresa, soltou uma risada nasal enquanto balançava a cabeça. Deixa o menino brincar um pouco, Eduardo. Vai ser engraçado ver quando ele perceber que não é videogame. Engraçado é pouco. Eduardo cruzou as pernas com arrogância, ajeitando o terno que custava mais que um carro usado. Temos 3 engenheiros fodas que passaram 5 dias presos nessas equações. Mas óbvio, um moleque de 12 anos vai resolver em 5 minutos. Lógico. A sala explodiu novamente em risadas. Patrícia, secretária executiva que conhecia cada canto daquele escritório, observava calada de um canto estratégico. Ela já tinha visto Eduardo humilhar gente antes. Era quase um hobby dele. Mas dessa vez, algo a incomodava. O garoto não parecia assustado. Parecia apenas esperando. Miguel continuava imóvel. Seus olhos fixos no quadro branco gigante que dominava a parede lateral. Equações complexas preenchiam cada centímetro. Integrais triplas, derivadas parciais, sistemas de variáveis que pareciam mais código secreto que matemática. Ei, garoto! Um dos executivos provocou. Você sabe o que é função derivada, pelo menos? Ou tensor de tensão? Outro emendou. Porque é isso que está aí na sua frente. Miguel girou o corpo, encarando-os diretamente. Havia algo nos olhos dele que não batia com a idade. Uma espécie de peso, como se carregasse anos que não viveu. Sei o que é. Sei calcular também. Claro, claro. Eduardo se acomodou ainda mais na cadeira de couro italiano. Aprendeu no TikTok, foi? Nova onda de gargalhadas. Patrícia tentou uma cartada diplomática. Senhor Eduardo, talvez possamos dar uma oportunidade para o menino demonstrar. Patrícia, sério? Eduardo a cortou com o olhar gelado que fazia as pessoas se encolherem. Você está sugerindo que esse moleque tem alguma chance? Olha para a roupa dele. Aposto que nem sabe ler um texto inteiro. Na real, Miguel falou baixo, mas firme. Eu sei bastante coisa. Ah, sabe? Eduardo inclinou o corpo para frente, apoiando os cotovelos na mesa de madeira nobre. Então mostra, campeão. Impressiona a gente. Resolve aí o que meus engenheiros caros não conseguiram. Cada palavra era uma afronta calculada. Eduardo respirava superioridade. Ele comandava aquela empresa como quem domina um tabuleiro de xadrez. Sempre 3 jogadas à frente, sempre esmagando quem ousava desafiá-lo. Miguel caminhou até o quadro. Pegou um marcador preto do suporte metálico.
Suas mãos eram pequenas, mãos de criança que ainda não tinham crescido completamente, mas a forma como seguravam aquele marcador chamou atenção. Era firme, decisiva. Olha só, Otávio se animou. Eduardo, bora fazer uma aposta? Se o moleque conseguir, eu pago aquele jantar absurdo no Fazano que você tanto gosta. E se ele não conseguir? Você paga para mim. Ambos explodiram em gargalhadas, batendo as mãos num aperto de mão teatral. Aposta feita, Eduardo proclamou, porque isso aqui é lucro garantido. A sala inteira tinha a expressão de quem assiste a um desastre anunciado. Ninguém, absolutamente ninguém, acreditava que aquela criança teria a menor possibilidade. Mas o que aqueles homens de terno caro não sabiam era a história que aquele garoto carregava dentro de si. Miguel começou. A mão se movia com uma velocidade surpreendente. Números apareciam no quadro branco em sequência rápida, símbolos matemáticos surgindo como se já estivessem prontos na cabeça dele. Não havia hesitação, não havia pausa para pensar, só execução. As conversas começaram a morrer. Um executivo parou de rir, depois outro, depois mais um. Todos fixaram os olhos no que estava acontecendo naquele quadro, porque aquilo não parecia improvisação de criança. Parecia trabalho de mestre. Pera, ele está realmente fazendo os cálculos? Alguém sussurrou. É impossível. Deve estar só copiando número aleatório. Mas Patrícia, que entendia o básico de lógica matemática da época da faculdade, percebia que havia método ali. Havia raciocínio. Havia propósito claro. Eduardo observava com a testa franzida. A diversão começava a dar lugar à confusão. Ele não dominava aquelas equações avançadas, mas tinha experiência suficiente para diferenciar alguém trabalhando de alguém fingindo. E aquele garoto definitivamente não estava fingindo. O silêncio tomou a sala como neblina densa. O único som era o arrastar rítmico do marcador contra a superfície lisa, criando uma espécie de hipnose coletiva. 5 minutos. 10 minutos. Miguel preenchia o quadro com a eficiência de quem já tinha o mapa completo na cabeça. Organizava os cálculos em blocos visuais, ramificações que se conectavam como árvore matemática. Eduardo, Otávio sussurrou, a voz tremendo. Você tá vendo? Tô vendo. Eduardo respondeu, a arrogância evaporando. Mas não tô entendendo. Mais alguns minutos. O quadro estava quase cheio quando Miguel parou. Deu 2 passos para trás, analisou o trabalho com um olhar crítico e circulou um número específico no canto inferior. Pronto! Ele se virou, encarando a sala. A resposta é essa. O problema está na distribuição assimétrica de carga no pilar sul. Vocês calcularam como se fosse uniforme, mas o vento bate em ângulo. Muda tudo. Silêncio absoluto. 0 gargalhadas. 0 deboche. Só olhos arregalados, alternando entre o quadro impecável e o menino de 12 anos que acabara de realizar o impossível. Eduardo se levantou em câmera lenta. Aproximou-se do quadro como quem se aproxima de algo sagrado. Seus olhos percorreram cada linha, cada cálculo, cada símbolo. Ele não era engenheiro de formação, mas tinha vivência suficiente para reconhecer genialidade quando via. E aquilo era genialidade pura. Como diabos você fez isso? A voz de Eduardo saiu rouca. Miguel deu de ombros com naturalidade infantil. É só aplicar os fundamentos de física estrutural, junto com cálculo avançado. Não tem muito segredo. Fundamentos. Otávio se aproximou também, pálido. Garoto, isso aqui é nível de mestrado, pós-graduação. Eu sei. Miguel respondeu sem soar prepotente. Apenas factual. Minha mãe me ensinou. Sua mãe? Eduardo quase engasgou. Ela é engenheira? Era. Pela primeira vez, a voz do menino rachou. Havia dor ali, profunda, do tipo que nenhuma criança deveria carregar. Ela era uma das melhores do país. Projetava viadutos, pontes, prédios comerciais para empresas internacionais. Patrícia sentiu um nó na garganta. Alguma coisa estava muito, muito errada. E onde ela trabalha agora?
Eduardo perguntou, já prevendo que a resposta seria terrível. Miguel engoliu seco. Como faxineira. Turno da noite. Num prédio comercial aqui em Alphaville mesmo. A bomba explodiu no meio da sala. Todos ficaram paralisados. Uma das melhores engenheiras do país limpando banheiros? Como? Não faz o menor sentido, Otávio balbuciou. Por que alguém com essa qualificação está trabalhando como... Ele não conseguiu terminar. Como faxineira. Miguel completou sem hesitar. Porque acusaram ela de fraude num projeto. Ela era inocente, mas não conseguiu provar. Perdeu tudo. Registro profissional, reputação, carreira, tudo. Eduardo afundou na cadeira mais próxima. A arrogância tinha evaporado completamente, deixando no lugar algo que parecia culpa. E ela te ensinou tudo isso? Patrícia perguntou com gentileza. Tudo, Miguel confirmou. Toda noite, quando ela chega morta de cansaço, me ensina matemática, física, engenharia. Ela diz que podem ter tirado tudo dela, menos o que ela sabe. Meu Deus do céu, um executivo murmurou. E você veio aqui por quê? Eduardo perguntou, a voz diferente, menor. Porque te ouvi no elevador dizendo que pagaria qualquer valor para quem resolvesse o problema. Eu preciso do dinheiro para os remédios dela. O ar fugiu dos pulmões de todos. Remédios? Ela tem problema no coração. Os remédios são caros e o plano não cobre. Por isso trabalha de noite como faxineira e de dia como diarista. Mesmo assim, não dá. Silêncio sepulcral. Não havia mais risos. Não havia mais desprezo. Só vergonha. Eduardo olhou para o quadro, depois para o garoto, depois para os executivos que tinham zombado cruelmente minutos atrás. Ele se sentiu minúsculo. Eduardo sabe que tem uma escolha. Pode simplesmente pagar e esquecer. Ou pode fazer algo que mudará não só a vida de Miguel e Rosa, mas a sua própria também. E pela primeira vez em anos, ele não tem certeza do que fazer. Capítulo 2. A proposta que mudou tudo. Eduardo tem uma decisão. Pagar e esquecer. Ou mudar 3 vidas para sempre. Inclusive a dele. Quanto você precisa? A voz de Eduardo saiu rouca, carregada de algo que ele raramente sentia. Vergonha genuína. Miguel piscou algumas vezes, como se não esperasse a pergunta tão direta. 5.000 reais. É o que custa a medicação do mês inteiro. 5.000 reais. Eduardo gastava isso num jantar sem pensar 2 vezes. Num par de sapatos, numa garrafa de vinho que bebia sozinho enquanto revisava planilhas. E ali estava um garoto de 12 anos, resolvendo problemas que engenheiros experientes não conseguiam, apenas para comprar remédios que manteriam sua mãe viva por mais 30 dias. Patrícia, Eduardo chamou, a voz ainda estranha para ele mesmo. Prepara um cheque de 50.000. 50? Miguel arregalou os olhos. Mas eu só preciso de 5. Eu sei o que você precisa. Eduardo o interrompeu, mas dessa vez com gentileza que surpreendeu até a si próprio. Os outros 45 são pelo serviço que você acabou de prestar. Você salvou um projeto de 20 milhões que estava travado há semanas. Otávio se aproximou, ainda processando tudo que havia testemunhado. E tem mais uma coisa, garoto. Quero contratar sua mãe. Miguel ficou paralisado. Contratar? Como assim? Se ela te ensinou a fazer isso... Otávio apontou para o quadro preenchido com genialidade. Então ela é exatamente o tipo de profissional que minha construtora precisa. Não me importa o que aconteceu no passado. Me importa o que ela é capaz de fazer agora. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miguel. Durante tanto tempo, ele e a mãe haviam lutado sozinhos, enfrentado humilhação diária, sobrevivido com o mínimo enquanto o mundo os ignorava. E agora, em questão de minutos, tudo estava virando de cabeça para baixo. Obrigado. Foi tudo que conseguiu dizer, a voz embargada. Eduardo se aproximou e colocou a mão no ombro do menino, sentindo o peso daquele gesto. Eu que agradeço. Você me deu uma lição que eu nunca vou esquecer. Que lição? Que nunca, jamais, devo julgar alguém pela aparência ou idade. Que talento não tem a ver com dinheiro.
Que humildade é reconhecer quando a gente está completamente errado. Os executivos que minutos atrás riam com crueldade, agora olhavam para o chão, visivelmente envergonhados. Alguns tinham os olhos úmidos. Onde sua mãe está trabalhando agora? Eduardo perguntou. Limpando escritórios, turno da noite. Patrícia, descobre exatamente onde e manda nosso motorista buscar ela imediatamente. Eduardo ordenou. Quero conhecer a mulher que criou esse garoto extraordinário. Enquanto Patrícia saía para fazer as ligações necessárias, Eduardo olhou novamente para o quadro cheio de cálculos. 1 hora atrás, ele havia zombado de um menino que ousou dizer que podia resolver aquilo sozinho. Agora, esse mesmo menino havia não apenas resolvido o impossível, mas também aberto os olhos de uma sala cheia de adultos arrogantes para uma verdade fundamental. Competência não se mede por aparência, idade ou situação financeira. E a história de Miguel e Rosa estava apenas começando. Rosa Helena Silva estava de joelhos no 7º andar do edifício empresarial Morumbi, esfregando manchas de café no carpete bege quando seu celular vibrou no bolso do uniforme. Número desconhecido. Ela hesitou antes de atender. Ligações inesperadas raramente traziam boas notícias. Alô? Atendeu, a voz cansada de quem já trabalhara 10 horas e ainda tinha 6 pela frente. Senhora Rosa Helena Silva? A voz feminina era educada, profissional. Meu nome é Patrícia. Sou secretária executiva da Guimarães Engenharia, aqui em Alphaville. Preciso que a senhora venha urgentemente ao nosso escritório. O coração de Rosa disparou como motor desregulado. Meu filho, aconteceu alguma coisa com o Miguel? Não. Patrícia se apressou em tranquilizar. O Miguel está perfeitamente bem, está aqui conosco, mas precisamos que a senhora venha imediatamente. Já enviei um motorista para buscá-la. Ele chegará aí em 15 minutos. Mas eu estou trabalhando. Não posso simplesmente sair. Já conversamos com seu supervisor. Tá tudo autorizado. Por favor, senhora Rosa, é extremamente importante. A ligação encerrou antes que Rosa pudesse protestar. Seu primeiro instinto foi ligar para o Miguel, mas o celular dele estava desligado. O que o menino tinha feito? Porque uma empresa importante estava mandando buscá-la. 17 minutos depois, um Mercedes preto parou na frente do prédio. O motorista desceu e abriu a porta traseira com uma reverência que fez Rosa se sentir completamente deslocada. Ela olhou para o próprio uniforme de limpeza manchado, para as mãos calejadas de tanto esfregar chão, e sentiu vergonha de entrar naquele carro tão luxuoso. Por favor, senhora, o motorista disse gentilmente, percebendo a hesitação. O senhor Eduardo está aguardando. O trajeto foi torturante. Rosa olhava pela janela fumê enquanto 1000 pensamentos corriam pela cabeça. Eduardo Guimarães era um nome que ela conhecia bem. Um dos empresários mais ricos e poderosos da construção civil em São Paulo. O que seu filho poderia ter feito para chamar a atenção dele? Quando chegaram ao Business Center Alphaville, Rosa quase não conseguiu sair do carro. Aquele prédio representava tudo o que ela havia perdido. Sucesso, respeito, dignidade profissional. Anos atrás, ela entrava em prédios assim pela porta da frente, como engenheira respeitada. Agora, entrava escondida, envergonhada do próprio uniforme. O motorista a guiou até o elevador privativo que subia direto ao 20º andar. As portas se abriram, revelando um corredor com piso de mármore importado, paredes com acabamento em madeira nobre e luminárias de design europeu. Rosa nunca tinha se sentido tão pequena. Patrícia a esperava na recepção com um sorriso genuinamente caloroso que surpreendeu Rosa. Normalmente, pessoas em posições elevadas a tratavam como se fosse invisível. Senhora Rosa, muito obrigada por vir tão rápido, Patrícia disse, estendendo a mão. Sei que deve estar preocupada, mas garanto que está tudo mais que bem. Onde está o Miguel? Foi tudo que Rosa conseguiu perguntar. Vem comigo. Caminharam por um corredor até a sala de reuniões principal.
Quando Patrícia abriu a porta, Rosa viu seu filho sentado confortavelmente numa cadeira de couro executivo, tomando suco de laranja e comendo sanduíches naturais. Ao redor dele, vários homens de terno conversavam animadamente, e na parede havia um quadro branco completamente preenchido com equações de engenharia estrutural, equações que Rosa reconheceu imediatamente. Seu coração quase parou. Aqueles eram cálculos avançadíssimos, do tipo que ela costumava fazer quando ainda tinha carreira. E a caligrafia era inconfundivelmente de Miguel. "Mãe!" Miguel gritou ao vê-la, correndo para abraçá-la com força. "Eu consegui! Resolvi o problema deles! Miguel, o que você fez?" Rosa sussurrou, ainda tentando processar a cena surrealista. "Senhora Rosa." Eduardo se aproximou, estendendo a mão. "Eduardo Guimarães. É uma honra conhecê-la." Rosa apertou a mão dele mecanicamente, ainda confusa. "Senhor Guimarães, eu não entendo o que está acontecendo aqui." "Deixa eu explicar," Eduardo disse, indicando uma cadeira. "Seu filho apareceu aqui hoje e resolveu um problema de engenharia estrutural que tinha nossos melhores profissionais travados há semanas." Rosa olhou para o Miguel, depois para o quadro, depois de volta para Eduardo. Ele fez isso?" "Não apenas fez." Otávio se aproximou também. "Fez de forma absolutamente brilhante. Os cálculos são impecáveis. Já conferimos com nossa equipe técnica. Seu filho salvou um projeto de 20 milhões de reais." As pernas de Rosa falharam. Ela teve que se sentar. Lágrimas começaram a escorrer sem controle, enquanto todo o peso de anos de injustiça finalmente começava a se soltar do peito. Todas as noites ensinando Miguel, todos os sacrifícios, todas as humilhações que havia suportado em silêncio. Tudo isso havia valido a pena. Seu filho era extraordinário. "Mãe, não chora." Miguel se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão. "Isso é bom. Eles vão nos pagar 50 mil reais. 50 mil? Rosa arregalou os olhos, incapaz de processar. 5 mil pelo trabalho que você precisa fazer aqui, Eduardo explicou. E 45 mil pelo trabalho que o Miguel fez. Além disso, tenho uma proposta para fazer. Rosa limpou as lágrimas, tentando recuperar alguma compostura. Que tipo de proposta? Queremos contratar você como engenheira-chefe da nossa divisão de projetos especiais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rosa tinha certeza de que havia ouvido errado. Contratar eu, como engenheira? Qualquer mulher que consegue ensinar um menino de 12 anos a fazer isso, Otávio apontou para o quadro, é exatamente o tipo de profissional que precisamos. Mas vocês não entendem, Rosa disse, a voz tremendo. Eu perdi meu registro profissional. Fui acusada de fraude num projeto mesmo sendo inocente. Ninguém no mercado me contrata mais. Conta pra gente essa história, Eduardo pediu, sentando-se à frente dela. Queremos ouvir sua versão. Rosa respirou fundo. Havia tanto tempo que ninguém pedia para ela contar sua versão. Tanto tempo sendo julgada sem ter direito à defesa. E ali, naquela sala cheia de estranhos, que minutos atrás eram apenas nomes distantes, Rosa finalmente começou a falar. Começou a contar a verdade que ninguém havia querido ouvir. Rosa está prestes a revelar toda a verdade sobre sua queda. E quando terminar de falar, os homens naquela sala terão uma decisão a tomar. Acreditar nela. Ou deixá-la voltar para o turno da noite como faxineira invisível. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Capítulo 3. A verdade que ninguém quis ouvir. Rosa começa a contar. E quanto mais fala, mais os executivos percebem a injustiça brutal. Rosa respirou fundo, preparando-se para reviver a pior época da sua vida. Eu trabalhava para a construtora Império Brasil. Começou cada palavra pesando como chumbo. Era engenheira-chefe de um projeto de viaduto elevado que conectaria duas rodovias importantes.
Projeto de 200 milhões de reais. O viaduto que desabou durante a construção? Otávio perguntou, a memória clicando. Rosa assentiu, sentindo a familiar pontada de dor. Eu apresentei um relatório técnico completo, alertando sobre problemas críticos na fundação. Recomendei testes adicionais no solo, mudanças estruturais no projeto original. Mas o diretor de obras ignorou completamente minhas recomendações. Por quê? Eduardo se inclinou para frente. Porque fazer os testes e implementar as mudanças atrasaria a obra em 6 meses. Rosa explicou, a amargura clara na voz. E ele tinha um bônus milionário vinculado à entrega antecipada do projeto. Patrícia soltou uma exclamação indignada. A sala inteira estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Mas então, ele ignorou suas recomendações técnicas por causa de dinheiro? Otávio perguntou, visivelmente irritado. Completamente, Rosa confirmou. E quando o viaduto começou a apresentar rachaduras durante a construção, exatamente onde eu havia alertado, ele falsificou meu relatório. Como assim falsificou? Eduardo estava pálido. Ele adulterou o documento, Rosa explicou, as mãos tremendo. Removeu todas as partes sobre os testes de solo e as recomendações de mudança no projeto. Manteve só a aprovação final com minha assinatura. Fez parecer que eu havia aprovado tudo desde o início, que o erro de cálculo foi meu. Meu Deus do céu, Patrícia murmurou. O viaduto desabou parcialmente. Felizmente ninguém morreu. Mas 3 operários ficaram gravemente feridos. Rosa continuou, a voz quebrando. E eu fui responsabilizada por tudo. Perdi meu registro profissional, perdi minhas economias pagando advogados, perdi absolutamente tudo. E o diretor de obras? Eduardo perguntou, já adivinhando a resposta. Saiu ileso, tinha conexões políticas, advogados caros, influência nos lugares certos. Eu era apenas uma engenheira competente, sem sobrenome importante ou padrinhos poderosos. A raiva era palpável na sala. Todos entendiam a injustiça brutal do que havia acontecido. Senhora Rosa, Otávio disse, inclinando-se para frente. Eu conheço essa história. Acompanhei o caso na época pela mídia. Sempre desconfiei que tinha algo muito errado. Você era conhecida por ser rigorosa, técnica, incorruptível. Nunca fez sentido que tivesse cometido um erro tão básico. Mas ninguém acreditou em mim, Rosa disse, a dor antiga voltando com força. Eu tinha provas, tinha cópias do relatório original, mas o advogado deles conseguiu desacreditá-las no tribunal. Disseram que eu havia falsificado depois tentando me livrar da culpa. E você nunca conseguiu limpar seu nome? Eduardo perguntou. Como? Rosa abriu os braços num gesto de impotência. Não tinha mais dinheiro para advogados, não tinha mais conexões profissionais. Tudo que me restou foi o conhecimento que carrego na cabeça. Então decidi que se não podia mais usar esse conhecimento profissionalmente, pelo menos poderia passar para o meu filho. Miguel abraçou a mãe com força, os olhos também úmidos. E você me ensinou muito bem, mãe. Você é a melhor professora do mundo inteiro. E por isso você trabalha como faxineira à noite e diarista de dia? Patrícia perguntou gentilmente. Sim, Rosa confirmou. Preciso pagar as contas, comprar os remédios. Depois do estresse todo do processo judicial, desenvolvi uma condição cardíaca que exige medicação cara. O plano de saúde básico não cobre. Quanto custa o tratamento mensal? Otávio quis saber. 5.000 reais. Por isso o Miguel veio até aqui. Ele ouviu vocês conversando no elevador sobre o problema estrutural e achou que podia ajudar. Eduardo olhou para Miguel com uma admiração profunda, misturada com algo parecido com remorso. Um menino de 12 anos enfrentando uma sala cheia de adultos arrogantes apenas para conseguir dinheiro para os remédios da mãe. Isso era coragem, numa escala que ele raramente via. Senhor Guimarães, Rosa disse baixinho, desculpa se o Miguel causou algum transtorno. Ele é uma criança, não sabia... Transtorno? Otávio quase gritou.
Senhora Rosa, seu filho nos salvou. Esse projeto estava completamente travado, comprometendo contratos milionários, atrasando cronogramas inteiros. O trabalho dele vale muito mais que 50 mil reais. E quanto ao seu trabalho, Eduardo continuou, vale ainda mais. Não me importa o que dizem sobre o passado, me importa o que você é capaz de fazer agora. Mas meu registro profissional... Vou fazer o seguinte, Otávio interrompeu. Conheço pessoalmente o presidente do Conselho Regional de Engenharia. Vou falar com ele pessoalmente, pedir para reabrir seu caso. Com as evidências que você tem e meu testemunho sobre sua reputação anterior, tenho certeza que conseguimos reverter essa situação. Rosa não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tanto tempo na escuridão, finalmente uma luz no fim do túnel. Enquanto isso, Eduardo disse, você pode trabalhar como consultora técnica. Não precisa de registro para isso. Salário inicial de 20 mil reais mensais, com todos os benefícios, incluindo plano de saúde completo. 20 mil? Rosa mal conseguia falar. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita, mãe. Miguel pediu, segurando a mão dela. Diz que a gente vai ficar bem. Eu aceito. Rosa disse, as lágrimas voltando a correr. Aceito com toda a gratidão do mundo. A sala explodiu em aplausos. Patrícia chorava abertamente, emocionada com a transformação. Os executivos que antes haviam zombado de Miguel, agora o cumprimentavam com respeito genuíno. Tem mais uma coisa, Eduardo disse quando o barulho diminuiu. Aquele diretor que te prejudicou, qual era o nome dele? Roberto Santana. Por quê? Eduardo e Otávio trocaram um olhar significativo. Porque ele tentou vender um projeto para minha construtora semana passada, Eduardo revelou. Projeto que agora sei que provavelmente tem os mesmos problemas que causaram o desabamento do viaduto. Rosa empalideceu. Ele continua fazendo isso, colocando vidas em risco por lucro. Não por muito tempo, Otávio disse pegando o celular. Vou ligar para alguns colegas do setor agora mesmo. Se ele falsificou seu relatório, isso é crime grave. E se continua fazendo projetos estruturalmente inseguros, precisa ser impedido imediatamente. Vocês fariam isso? Rosa perguntou incrédula. Faremos, Eduardo garantiu. Não apenas porque é certo, mas porque você merece justiça. E porque quero dormir tranquilo, sabendo que impedimos esse homem de causar mais tragédias. Miguel olhou para a mãe com orgulho estampado no rosto. Durante tanto tempo, tinha sido apenas os dois contra o mundo inteiro, lutando para sobreviver, enfrentando humilhação, carregando injustiça. E agora, finalmente, as coisas estavam mudando. Mãe, ele disse baixinho, você sempre me ensinou que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Hoje eu usei o que você me ensinou e mudou tudo. Rosa abraçou o filho com força, sentindo anos de luta finalmente começando a fazer sentido. Você é meu orgulho, Miguel. Meu maior presente nessa vida. Bom, Eduardo disse, limpando discretamente os próprios olhos, que também estavam úmidos. Vamos fazer o seguinte. Rosa, quero você começando amanhã mesmo. Temos vários projetos que precisam de revisão técnica urgente. Amanhã, Rosa olhou para o uniforme de faxineira. Mas eu preciso avisar na empresa de limpeza. Já está resolvido, Patrícia disse. Liguei enquanto vocês conversavam e expliquei a situação. Eles entenderam perfeitamente. E você, Miguel? Otávio se dirigiu ao menino. Como você está na escola? Estou no 7º ano, mas é meio entediante. Já sei a matéria toda. Imagino. Otávio sorriu. Que tal fazermos uma coisa? Vou falar com uma amiga que é diretora de uma escola técnica excepcional aqui em Alphaville. Eles têm programas especiais para alunos superdotados. Superdotado? Miguel perguntou, sem entender completamente. Miguel, você tem 12 anos e resolve equações de nível universitário, Eduardo disse. Você não é apenas inteligente. Você é extraordinário. O menino ficou vermelho, não acostumado com elogios. Durante tanto tempo, havia sido apenas o filho da faxineira, ignorado ou subestimado.
Agora estava sendo chamado de extraordinário por alguns dos empresários mais poderosos da cidade. Tenho uma última coisa que preciso fazer, Eduardo disse, ficando sério. Rosa, Miguel, eu preciso pedir desculpas. Desculpas? Rosa perguntou confusa. Quando o Miguel chegou aqui hoje, eu ri dele. Zombei. Assumi que ele não sabia nada só porque era jovem e vestia roupas simples. Foi cruel, arrogante e completamente injusto. Miguel olhou para o chão, lembrando da humilhação que havia sentido. Eu te julguei pela aparência. Eduardo continuou, agora falando diretamente para o menino. E estava completamente errado. Você me deu uma lição de humildade que nunca vou esquecer. Tá tudo bem, Miguel disse baixinho. Não, não está, Eduardo insistiu. Não está bem tratar pessoas assim. E eu prometo, na frente de todos aqui, que nunca mais vou julgar alguém pela aparência, idade ou situação financeira. Os executivos presentes pareciam envergonhados, sabendo que também haviam participado da zombaria inicial. Nós todos aprendemos uma lição importante hoje, Otávio disse. Que talento não tem a ver com dinheiro ou posição social? Que às vezes as pessoas mais extraordinárias estão nos lugares que menos esperamos. E que mãe e filho que lutam juntos são imbatíveis. Rosa olhou ao redor da sala, para todas aquelas pessoas que minutos atrás eram completas estranhas e agora estavam mudando completamente sua vida. Ela pensou em todos os anos de sofrimento, todas as noites chorando sozinha, todos os momentos em que quase desistiu, mas não desistiu. Continuou lutando, continuou ensinando seu filho, continuou acreditando que conhecimento e dignidade eram valores que ninguém poderia roubar. E agora, finalmente, estava sendo recompensada por essa persistência. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Obrigada por acreditarem em nós quando ninguém mais acreditava. Nós que agradecemos. Eduardo respondeu sinceramente. Vocês nos lembraram do que realmente importa. Quando Rosa e Miguel saíram do prédio naquela noite, com um cheque de R$50 mil no bolso e a promessa de um futuro completamente novo, eles pararam por um momento na calçada e apenas se abraçaram. A luta não havia terminado. Ainda havia muito pela frente, mas pela primeira vez em anos havia esperança real. E às vezes, esperança é tudo o que precisamos para continuar. Mas enquanto Rosa e Miguel celebram, do outro lado da cidade, Roberto Santana recebe uma ligação que o deixa furioso. Alguém está investigando seus projetos antigos, e ele não vai deixar isso acontecer sem lutar. A guerra está apenas começando. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Capítulo 4. O primeiro dia e o confronto inevitável. Rosa volta como engenheira, mas o passado não perdoa. Roberto aparece e traz ameaças reais. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Rosa já estava acordada há 1 hora. Havia passado a noite inteira olhando para o teto, incapaz de dormir, com medo de que tudo fosse apenas um sonho cruel que se desfaria ao amanhecer. Mas quando olhou para a cômoda e viu o cheque de R$50 mil ainda lá, real e tangível, as lágrimas voltaram. Não eram lágrimas tristes, eram lágrimas de libertação. Mãe! Miguel apareceu na porta do quarto minúsculo, também já acordado. Você tá bem? Tô, meu filho. Rosa limpou o rosto rapidamente. Só ainda não acredito que isso tá realmente acontecendo. Miguel sentou na beirada da cama ao lado dela, colocando a mão pequena sobre a dela. Tá acontecendo. E você merece, mãe. Depois de tudo que passou, finalmente vai ter o reconhecimento que sempre mereceu. Rosa abraçou o filho com força. 12 anos atrás, quando descobriu que estava grávida e o pai de Miguel desapareceu sem deixar rastros, ela pensou que sua vida havia acabado. Mas aquela criança nos seus braços havia se tornado sua razão de viver, sua força para continuar lutando, mesmo quando parecia impossível.
Vamos tomar café, ela disse, tentando controlar a emoção. Hoje é meu primeiro dia de trabalho como engenheira depois de tanto tempo. Preciso estar preparada. Enquanto tomavam café no pequeno apartamento de 2 cômodos que chamavam de lar, Rosa não conseguia parar de olhar ao redor. As paredes descascadas, os móveis velhos comprados em brechós, a geladeira que fazia um barulho estranho. Tudo aquilo logo seria passado. Com um salário novo, poderiam se mudar para um lugar melhor. Miguel poderia ter um quarto de verdade, não apenas um colchão no canto da sala. Mãe, sobre aquela escola que o senhor Otávio mencionou. Miguel começou hesitante. Você quer ir, não é? Quero, ele admitiu. Quero estudar com pessoas que entendam o que eu falo, que não achem estranho eu gostar de matemática e física. Eu sei, meu amor. Rosa segurou a mão dele. Só não quero que você se sinta pressionado. Você ainda é uma criança. Miguel sorriu daquele jeito maduro que não combinava com a idade. Mãe, você me ensinou que conhecimento é liberdade. Quero aprender tudo o que puder. Quero ser bom o suficiente para um dia poder ajudar você também. Às 7h30, Rosa estava na frente do espelho tentando arrumar a única roupa social que possuía. Era um conjunto preto simples que havia comprado anos atrás para entrevistas de emprego e nunca mais usara. Estava um pouco apertado, um pouco fora de moda, mas era o que tinha. Seus cabelos, normalmente presos num coque simples para o trabalho de faxina, agora caíam soltos sobre os ombros. Você tá linda, mãe, Miguel disse com sinceridade. E Rosa quase chorou novamente. O motorista que Eduardo havia enviado chegou pontualmente às 8h. Durante o trajeto até Alphaville, Rosa sentia o estômago revirar de nervosismo. Não era apenas o primeiro dia de trabalho. Era a chance de reconstruir absolutamente tudo que havia perdido. Quando chegou ao 28º andar do Business Center, Patrícia a recebeu com um sorriso genuíno. Rosa, que bom te ver. Vem, vou te mostrar seu escritório. Meu escritório? Rosa repetiu incrédula. Claro, consultora-chefe de projetos especiais, merece um escritório próprio. Elas caminharam por um corredor até uma sala com paredes de vidro e vista panorâmica de Alphaville. Dentro havia uma mesa executiva moderna, computador de última geração, estante vazia esperando para ser preenchida. E na porta uma placa que dizia Rosa Helena Silva, Engenharia Estrutural. Rosa parou na entrada completamente paralisada. Aquela placa com seu nome. Aquele reconhecimento profissional que lhe havia sido tirado tão cruelmente anos atrás. Agora estava de volta. Rosa, Patrícia tocou seu braço delicadamente. Você tá bem? Desculpa. Rosa limpou as lágrimas que caíam sem permissão. É que faz tanto tempo desde que alguém me viu como engenheira e não como faxineira invisível. Pois agora todo mundo aqui vai te ver como a profissional excepcional que você é. Patrícia disse com firmeza. Eduardo deixou muito claro para toda a equipe. Você é consultora-chefe e suas decisões técnicas são finais. Elas foram interrompidas por vozes no corredor. 3 pessoas se aproximavam. 2 homens e uma mulher, todos vestindo roupas casuais de escritório e carregando pastas técnicas. Patrícia, essa é a nova consultora? Um dos homens perguntou, olhando Rosa de cima a baixo com uma expressão que ela conhecia bem demais. Ceticismo disfarçado de educação. Sim. Rosa Silva, esses são os engenheiros da equipe técnica. Fábio, Camila e André. Prazer. Rosa estendeu a mão, que foi apertada com frieza por Fábio. Então, você é a famosa engenheira que o chefe contratou, Camila disse. E havia algo no tom que deixou Rosa imediatamente alerta. Ouvi dizer que seu filho resolveu um problema que nós não conseguimos. André completou, o ressentimento mal disfarçado na voz. Foi uma situação inusitada. Rosa respondeu, sentindo a tensão no ar. Com certeza foi. Fábio cruzou os braços. Nós 3 temos mestrado em engenharia estrutural. Trabalhamos aqui há anos.
Mas aparentemente uma criança de 12 anos sabe mais que nós. O comentário veio carregado de veneno. Rosa entendeu imediatamente. Aquelas pessoas a viam como ameaça, como alguém que havia chegado para desvalorizá-las, para provar que eram incompetentes. Olha, eu não vim aqui para... Para quê? Fábio a interrompeu com agressividade. Nos mostrar como somos incompetentes? Porque foi exatamente isso que aconteceu. O Eduardo deixou bem claro na reunião de ontem que se tivéssemos metade da competência da nova consultora, teríamos resolvido o problema sozinhos. Fábio, isso não é justo. Patrícia tentou intervir. Não é justo? Camila deu uma risada amarga. O que não é justo é trabalhar anos numa empresa, construir reputação e de repente aparecer alguém que ninguém conhece e virar chefe de todo mundo. Eu não sou chefe de ninguém, Rosa disse, mantendo a voz calma apesar do coração disparado. Sou apenas consultora. Tô aqui para ajudar, não para competir. Claro, André fez um gesto desdenhoso. Todos dizem isso no começo, mas no final você vai querer mostrar serviço, vai querer provar que é melhor que nós. Chega! A voz de Eduardo ecoou pelo corredor como trovão, fazendo todos se virarem. Ele se aproximava com passos firmes, visivelmente irritado. O que está acontecendo aqui? Nada, senhor Eduardo, Fábio se apressou em dizer. Estávamos apenas conhecendo a nova colega. Conhecendo ou intimidando? Eduardo perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Porque, pelo que ouvi, parecia muito mais intimidação que boas-vindas. Camila ficou vermelha. Senhor, nós só queríamos entender por que de repente temos uma chefe que ninguém conhece. Rosa não é chefe de vocês, Eduardo esclareceu com firmeza. Ela é consultora especializada em projetos complexos. Está aqui porque tem uma competência técnica excepcional que esta empresa precisa desesperadamente. Mas, senhor, André tentou argumentar. Mas nada, Eduardo o cortou. Vocês três são bons profissionais, por isso continuam empregados aqui. Mas se não conseguem trabalhar em equipe e respeitar colegas, talvez precisem procurar outro lugar. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os três engenheiros olhavam para o chão, claramente envergonhados, mas também ressentidos. Agora, se me dão licença, Eduardo disse, indicando que a conversa havia terminado. Preciso conversar com a Rosa sobre os novos projetos. Quando ficaram sozinhos no escritório de Rosa, Eduardo suspirou pesadamente. Desculpa por isso. Não imaginei que fossem reagir assim. Tá tudo bem, Rosa disse, mas sua voz traía a tristeza. Eu tô acostumada com esse tipo de recepção. Não deveria estar. Eduardo se sentou numa das cadeiras de visitante. E não deveria ter que aceitar. Rosa, quero que você entenda uma coisa muito importante. Você tá aqui porque é competente. Não por favor, não por pena. Preciso do seu conhecimento técnico. Eu sei, Rosa assentiu. É só que é difícil. Durante tanto tempo fui tratada como se não valesse nada. E agora, quando finalmente tenho uma chance de recomeçar, encontro o mesmo preconceito. Eles estão com medo, Eduardo explicou. Medo de serem substituídos, medo de não serem bons o suficiente. Mas isso é problema deles, não seu. Ainda assim, vou precisar trabalhar com eles. E se há ressentimento, deixa comigo, Eduardo prometeu. Vou deixar muito claro que qualquer forma de sabotagem ou falta de respeito resultará em demissão imediata. Rosa assentiu, mas por dentro sentia um peso. Ela não queria ser a causa de conflito. Não queria que pessoas perdessem emprego por sua causa. Mas também não podia aceitar ser desrespeitada novamente. Agora vamos ao que interessa. Eduardo mudou de assunto, abrindo uma pasta grossa. Tenho 3 projetos que precisam de revisão técnica urgente. Todos são edifícios comerciais de grande porte e estou preocupado com alguns cálculos estruturais. Rosa pegou os documentos e começou a examinar com a competência que nunca havia perdido. Seus olhos percorriam as plantas arquitetônicas, as especificações técnicas, os cálculos de carga.
E quanto mais lia, mais sua expressão ficava séria, preocupada. Eduardo, esse projeto aqui, ela apontou para um dos documentos. Quem fez os cálculos de fundação? Por quê? Tem algo errado? Rosa respirou fundo antes de responder. Tem tudo errado. Rosa acabou de encontrar um erro grave num projeto aprovado pela equipe. E quando Eduardo descobre quem assinou a aprovação, a situação fica ainda mais tensa. Mas o pior ainda está por vir. Roberto Santana está a caminho do escritório. E ele não vem em paz. Capítulo 5. O confronto com o passado. Rosa encontra erros fatais. Roberto aparece furioso. E a verdade explode no meio do escritório. Tem tudo errado, Rosa repetiu, as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava os documentos. Eduardo ficou pálido. Como assim, tudo errado? Seja mais específica. Rosa apontou para uma seção dos cálculos estruturais. A distribuição de carga está completamente equivocada. Quem fez isso calculou como se a carga fosse uniforme por todo o edifício, mas, na verdade, é assimétrica por causa da fachada de vidro na lateral sul. E isso é grave? Gravíssimo, Rosa confirmou, pegando uma calculadora da mesa. A fachada de vidro adiciona aproximadamente 15 toneladas por andar. Multiplicado por 20 andares, são 300 toneladas extras concentradas num único lado do prédio. Eduardo se aproximou, observando enquanto ela refazia os cálculos rapidamente. Isso vai criar tensão excessiva nos pilares centrais. Rosa continuou, a voz ganhando a firmeza técnica que havia perdido durante anos. Se esse prédio for construído com esses cálculos, vai apresentar problemas estruturais graves em menos de 5 anos, talvez até antes. Meu Deus! Eduardo pegou o documento, verificando a assinatura na última página. Quem aprovou isso foi o André. Rosa sentiu o estômago afundar. Ela acabara de pegar um erro grave de um dos engenheiros que já a odiava. Isso só pioraria tudo. Você tem certeza absoluta? Eduardo perguntou, a voz tensa. Fernando, eu fiz esse tipo de cálculo centenas de vezes durante minha carreira. Rosa respondeu com convicção. Sei exatamente o que estou vendo, e isso aqui é perigoso. Eduardo pegou o telefone interno. Patrícia, manda o André vir aqui no escritório da Rosa. Agora. 5 minutos depois, André entrava com uma expressão defensiva já formada no rosto. Sim, senhor. André, explica para mim como você aprovou esse projeto de fundação. Eduardo colocou os documentos na mesa. André olhou rapidamente, a mandíbula ficando tensa. Esse projeto foi calculado seguindo todas as normas técnicas vigentes. Não vejo problema algum. Rosa, mostra para ele o que você encontrou. Eduardo pediu. Rosa hesitou por um segundo, sabendo que estava prestes a criar um inimigo permanente, mas a responsabilidade profissional falou mais alto. A distribuição de carga está incorreta, ela começou, apontando para os cálculos. Você calculou como se a carga fosse uniforme, mas na verdade é assimétrica por causa da estrutura de vidro na fachada sul. Isso vai criar tensão desigual nos pilares. Isso é absurdo. André protestou, o rosto ficando vermelho. A estrutura de vidro não muda significativamente a distribuição. Muda sim, Rosa o interrompeu, mantendo a voz calma, mas firme. A fachada de vidro adiciona 15 toneladas por andar, 20 andares, 300 toneladas concentradas num lado só. André ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Você está dizendo que eu errei? Explodiu finalmente. Que eu não sei fazer meu trabalho? Estou dizendo que o cálculo precisa ser refeito considerando essa variável. Rosa disse diplomaticamente. Não é desonra cometer erros. A desonra é não corrigi-los. Não, você está dizendo que sou incompetente. André bateu a mão na mesa. Que não sei fazer cálculos básicos. André, se acalma. Eduardo interveio com autoridade. Se acalmar? André se virou para ele. Essa mulher aparece do nada e fica apontando erros no meu trabalho. Quem ela pensa que é? Ela é a consultora-chefe que acabou de impedir que minha empresa construísse um prédio estruturalmente inseguro. Eduardo respondeu com frieza.
E você deveria estar agradecendo, não gritando. Agradecendo por ela me humilhar, por ela salvar sua carreira. Eduardo elevou a voz. Se esse prédio fosse construído com esses erros e tivesse problemas estruturais, você seria o responsável legal. Poderia ir preso. André ficou paralisado, a raiva dando lugar ao medo. Eu não percebi o peso extra do vidro, admitiu baixinho. E é exatamente por isso que precisamos de revisão técnica. Eduardo disse mais calmo. Rosa tem experiência em projetos complexos que você ainda não tem. Não é competição, é trabalho em equipe. Desculpa, André disse, mas olhando para o chão, não para Rosa. Eu errei. Quando ele saiu da sala, Eduardo suspirou pesadamente. Primeiro dia e você já salvou a empresa de um desastre potencial. Não foi para impressionar, Rosa disse. Foi só fazer meu trabalho. E faz excepcionalmente bem, Eduardo sorriu. Quero que revise todos os projetos em andamento. Absolutamente todos. Se tem erro nesse, pode ter em outros. Rosa passou o resto da manhã mergulhada em plantas arquitetônicas, cálculos estruturais e especificações técnicas. Era como voltar para casa depois de uma longa e dolorosa viagem. Seus dedos voavam sobre a calculadora, sua mente processava números e variáveis com facilidade, que só vem de anos de prática dedicada. Às 4 da tarde, Patrícia bateu na porta do escritório. Rosa, tem uma situação aqui embaixo. Um homem está exigindo falar com o Eduardo. Diz que é urgente. Quem é? Patrícia hesitou antes de responder. Roberto Santana. O sangue de Rosa gelou. Apenas ouvir aquele nome trazia de volta todas as memórias dolorosas. A traição, a injustiça, a humilhação pública. Ele está aqui? No lobby. A segurança não deixou subir sem autorização, mas ele está fazendo escândalo. Eduardo apareceu na porta, tendo ouvido a conversa. Deixa ele subir. Quero ouvir o que ele tem para dizer. Eduardo, não. Rosa se levantou alarmada. Esse homem é perigoso. Exatamente por isso quero confrontá-lo. Eduardo respondeu com determinação. Chega de deixar ele controlar a narrativa. 15 minutos depois, Roberto Santana entrava na sala de reuniões como quem entra em território conquistado. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno caríssimo, expressão de superioridade absoluta. Quando viu Rosa, seu sorriso ficou ainda mais cruel. Olha só quem apareceu, disse com desprezo evidente. A famosa engenheira fracassada. Rosa sentiu as pernas bambas, mas a mão de Eduardo em seu ombro deu força. Roberto, Eduardo disse friamente. O que você está fazendo aqui? Vim defender minha reputação, Roberto respondeu, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Soube que vocês estão espalhando mentiras sobre mim, tentando me difamar. Mentiras? Otávio, que havia se juntado à reunião, explodiu. Você falsificou o relatório dela e destruiu a carreira dela. Isso é fato comprovado. Isso é uma acusação sem provas. Roberto retrucou calmamente com a arrogância de quem se sente intocável. E acusações sem provas são difamação. Posso processar todos vocês por danos morais e materiais. Você não tem vergonha na cara? Eduardo se levantou furioso. Você causou um desabamento que feriu 3 pessoas gravemente. Eu não causei desabamento nenhum. Roberto apontou para Rosa com desdém. Foi ela quem fez os cálculos errados. Eu apenas tentei encobrir para proteger a empresa, mas não funcionou. Você está mentindo. A voz aguda cortou o ar. Todos se viraram. Miguel estava na porta, os olhos ardendo de raiva. Ah, Miguel? Rosa ficou pálida. O que você está fazendo aqui? A tia Patrícia me ligou dizendo que esse homem tinha aparecido. Miguel entrou na sala com passos determinados. Eu não ia deixar você enfrentar ele sozinha. Roberto olhou para o menino com diversão cruel. E quem é esse? Seu filho, que bonitinho, defendendo a mamãe, mas criança não entende de assuntos de adultos. Eu entendo mais do que você imagina, Miguel disse, se aproximando da mesa sem medo. E sei reconhecer um mentiroso quando vejo um. Miguel, volta aqui. Rosa tentou chamá-lo, mas o filho continuou.
Você falsificou o relatório da minha mãe porque queria receber um bônus milionário, Miguel disse, olhando diretamente nos olhos de Roberto. Ignorou as recomendações técnicas dela porque fazer os testes e correções atrasaria a obra. E quando deu errado, jogou a culpa toda nela. Roberto deu uma gargalhada forçada. Olha só, até as crianças estão inventando histórias agora. Onde você ouviu isso, garoto? Nos contos de fada que sua mãe conta? Eu ouvi da minha mãe, que nunca mentiu para mim. Miguel respondeu, diferente de você, que mente profissionalmente. Chega! Roberto se levantou irritado. Não vim aqui para ser insultado por uma criança. Vim fazer uma oferta civilizada. Oferta? Eduardo perguntou desconfiado. Simples. Roberto ajeitou o terno com arrogância. Vocês param de investigar meus projetos antigos, param de falar meu nome, e eu não processo ninguém aqui. Todos saem ganhando. Exceto a verdade, Rosa disse, encontrando sua voz novamente. E as pessoas que podem ser prejudicadas por suas construções perigosas. Minhas construções não são perigosas, Roberto disse com raiva mal contida. São projetos aprovados dentro das normas, lucrativos e bem executados. São projetos que colocam vidas em risco, Rosa rebateu. E você sabe disso tão bem quanto sabia que o viaduto teria problemas. Prove, Roberto a desafiou, o sorriso voltando. Prove que eu sabia. Prove que falsifiquei seu relatório. Prove qualquer coisa do que está dizendo. O silêncio que se seguiu foi pesado, porque Rosa não tinha provas concretas. Tudo o que tinha era sua palavra contra a dele. E anos atrás, essa batalha havia terminado com sua derrota total. É o que eu pensei, Roberto disse com satisfação venenosa. Sem provas, só acusações vazias de uma profissional incompetente tentando justificar os próprios erros. Ele pegou sua pasta e caminhou em direção à porta. Mas parou ao lado de Rosa, inclinando-se para sussurrar baixo o suficiente para só ela ouvir. Você nunca foi páreo para mim. Continua sendo uma perdedora que deveria ter ficado no seu lugar. Rosa sentiu lágrimas de raiva e frustração queimarem nos olhos, mas não iria dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Quando Roberto saiu, batendo a porta com força, a sala ficou em silêncio sepulcral. Esse homem é um monstro, Otávio disse, socando a mesa. Tem que ter um jeito de pará-lo. Mas ele está certo sobre uma coisa, Eduardo disse relutantemente. Sem provas concretas, não podemos fazer nada legalmente. E ele tem dinheiro e advogados suficientes para nos processar até a falência. Então vamos encontrar as provas, Miguel disse com determinação que não combinava com seus 12 anos. Miguel, não é tão simples assim, Rosa começou. Mãe, você disse que tinha cópias do relatório original, as que mostravam suas recomendações corretas. Tinha, mas o advogado dele conseguiu desacreditá-las no tribunal. Disseram que eram falsificações minhas. E se não fossem as únicas cópias? Miguel continuou, os olhos brilhando com uma ideia. E se houvesse outras evidências? E-mails, mensagens, documentos dos arquivos da construtora? Mas a construtora já foi vendida, Rosa explicou. Os novos donos destruíram todos os arquivos antigos. Todos? Miguel insistiu. Ou só os físicos? E os digitais? Backups de servidor? Registros de contabilidade? Eduardo e Otávio se entreolharam, uma centelha de esperança acendendo. O garoto tem razão, Eduardo disse. Empresas são obrigadas, por lei, a manter registros financeiros por pelo menos 10 anos, incluindo documentação de projetos grandes. E o viaduto era um projeto de 200 milhões. Otávio adicionou. Com certeza tem documentação arquivada em algum lugar. Rosa sentiu esperança acender no peito pela primeira vez em anos. Vocês acham que conseguiríamos acessar esses arquivos? Posso tentar, Eduardo disse. Conheço o atual dono da construtora Império Brasil. Se eu explicar a situação, talvez ele permita acesso aos registros antigos. E eu posso contratar um investigador particular, Otávio ofereceu.
Alguém especializado em fraudes corporativas e recuperação de documentos. Mas isso vai custar muito caro, Rosa disse preocupada. Rosa, você salvou meu projeto de 20 milhões de reais, Eduardo lembrou. Posso gastar algum dinheiro para fazer justiça. Além disso, Otávio acrescentou, se conseguirmos provar que Roberto falsificou documentos e causou o desabamento por negligência criminosa, ele vai perder muito mais que dinheiro, vai perder a liberdade. Miguel se aproximou da mãe e segurou sua mão. Mãe, você passou anos carregando essa culpa que não era sua. Tá na hora de limpar seu nome de verdade, para sempre. Rosa olhou para as pessoas ao redor da mesa. Eduardo, que havia começado como um patrão arrogante e se tornado um aliado verdadeiro. Otávio, que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Miguel, seu filho extraordinário, que a inspirava a nunca desistir. Tudo bem, ela disse, limpando as lágrimas que caíam sem permissão. Vamos lutar, vamos encontrar as provas. E vamos mostrar para o mundo inteiro quem Roberto Santana realmente é. Isso! Miguel comemorou. Mas tem uma condição, Rosa continuou. Se vamos fazer isso, fazemos direito. Nada de atalhos ilegais, nada de falsificação. Tudo dentro da lei. Concordo completamente, Eduardo disse. Vamos fazer isso do jeito correto. Enquanto planejavam os próximos passos, nenhum deles percebia que do outro lado da cidade, Roberto Santana fazia ligações frenéticas para seus advogados e contatos políticos. Ele não iria deixar que uma engenheira fracassada e um bando de empresários idealistas destruíssem tudo que havia construído através de mentiras e manipulação. A guerra estava oficialmente declarada, e só um lado poderia vencer. A busca pelas provas começa. E quando um ex-funcionário da construtora faz uma ligação inesperada, trazendo informações explosivas, tudo muda. Mas Roberto também está se movendo, e suas próximas jogadas serão ainda mais sujas. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Capítulo 6. As provas que mudam tudo. Uma ligação inesperada, documentos escondidos por anos, e a verdade finalmente vem à tona. 22 horas. Era o tempo que restava do ultimato de Roberto Santana, quando o celular de Eduardo tocou às 7 da manhã de uma terça-feira. Rosa, Otávio e Miguel haviam passado a noite no escritório, cercados por pilhas de documentos antigos, tentando encontrar qualquer pista que pudesse ajudar. O cansaço era evidente nos rostos de todos quando Eduardo atendeu. Senhor Guimarães, a voz feminina soou profissional, mas havia algo mais ali. Urgência. Meu nome é Beatriz Costa. Sou advogada trabalhista. Represento os operários que foram feridos no desabamento do viaduto há alguns anos. Rosa sentiu o sangue gelar nas veias. Eduardo colocou no viva-voz imediatamente, fazendo sinal para todos se aproximarem. Pode falar, doutora. Estou com algumas pessoas aqui que têm interesse direto nesse assunto. Meus clientes acompanharam a reportagem sobre a investigação que vocês estão conduzindo, Beatriz explicou, e gostariam de contribuir com informações importantes, muito importantes. Que tipo de informações? Otávio perguntou. Houve uma pausa deliberada. Evidências documentais que provam definitivamente quem foi o responsável real pelo desabamento. O silêncio que tomou a sala era tão denso que parecia sugar o ar. Quem está aí com você, Eduardo? Beatriz perguntou. Rosa Helena Silva. Eduardo respondeu olhando para ela, a engenheira do projeto. A pausa que se seguiu foi ainda mais longa. Senhora Rosa. A voz de Beatriz ficou visivelmente emocionada. Meus clientes sempre souberam que a senhora era inocente. Viram a senhora alertando sobre os problemas. Viram a senhora sendo ameaçada quando insistiu em seguir os protocolos de segurança. Rosa cobriu a boca com a mão, as lágrimas já caindo sem permissão.
Durante 6 anos, ela havia carregado a culpa. Durante 6 anos, imaginou que aqueles homens feridos a odiavam, a culpavam por suas dores. E agora descobria que eles sempre souberam da verdade. Um dos meus clientes, Beatriz continuou, teve o bom senso de fazer cópias de e-mails internos antes de ser demitido. E-mails que mostram ordens diretas do Roberto Santana, ignorando protocolos de segurança, incluindo um e-mail dele para o contador da empresa pedindo explicitamente para alterar o relatório técnico da senhora. Miguel apertou a mão da mãe com tanta força que doeu. Vocês têm isso? Eduardo perguntou, mal conseguindo controlar a voz. Vocês têm provas físicas? Autenticadas em cartório, Beatriz confirmou. Guardadas durante 6 anos, esperando o momento certo. Podemos nos encontrar hoje? Otávio já estava pegando a agenda. Estarei aí em 2 horas com meus 3 clientes e toda a documentação. Quando a ligação encerrou, Rosa simplesmente desabou. Não caiu no chão, mas suas pernas falharam e ela teve que se apoiar na mesa. Os soluços vinham de um lugar tão profundo que pareciam rasgar algo dentro do peito. Mãe! Miguel a abraçou, também chorando. Mãe, tá acabando! Tá finalmente acabando! Eduardo e Otávio se afastaram discretamente, dando espaço para aquele momento. Patrícia apareceu na porta com lenços de papel, os próprios olhos vermelhos. 6 anos, Rosa conseguiu dizer entre soluços. 6 anos achando que aqueles homens me odiavam. E eles sempre souberam que você era inocente. Miguel completou. Sempre. As 2 horas seguintes foram uma tortura de ansiedade. Rosa não conseguia ficar parada. Caminhava pela sala, sentava, levantava de novo. Miguel tentava fazer ela comer algo, mas ela não conseguia engolir. Quando finalmente Patrícia anunciou que as visitas haviam chegado, Rosa teve que respirar fundo 3 vezes antes de conseguir se levantar. A porta se abriu. 3 homens entraram. Estavam na faixa dos 50 anos, rostos marcados pelo trabalho pesado e pelo sofrimento. Um deles mancava visivelmente. Outro tinha cicatrizes profundas no braço esquerdo. Por um segundo, Rosa e os operários apenas se olharam. Então José, o mais velho dos 3, deu um passo à frente e estendeu a mão. Dona Rosa, ele disse, a voz embargada. A senhora se lembra de mim? Rosa olhou para aquele rosto e de repente a memória veio como onda. José era o encarregado que sempre a cumprimentava com respeito, que chamava os outros para ouvir quando ela dava orientações técnicas. José, ela sussurrou, apertando a mão dele com as 2 mãos. Eu sinto tanto pelo que aconteceu. A senhora tentou impedir. Paulo, o do braço cicatrizado, se aproximou também. A gente ouviu a senhora brigando com o Roberto. Ouviu ele ameaçando demitir a senhora se continuasse criando problema. Vocês ouviram isso? A gente estava na sala ao lado instalando o eletroduto. Reinaldo, o que mancava, explicou. As paredes eram finas. Dava para ouvir tudo. O jeito que ele gritou com a senhora, a gente nunca esqueceu. Beatriz, uma mulher de uns 40 anos, com postura firme de quem não aceita injustiça, colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Esses homens carregaram essa pasta durante 6 anos, ela disse, esperando o momento em que pudessem usar isso para fazer justiça. Com mãos que tremiam visivelmente, ela abriu a pasta. Dentro havia dezenas de folhas impressas, todas com carimbos de autenticação de cartório. José trabalhava no escritório administrativo da obra antes de ser transferido para o canteiro. Beatriz explicou. Ele tinha acesso ao sistema de e-mails. José pegou uma das folhas e entregou diretamente para Rosa. Esse aqui, dona Rosa. A senhora precisa ler esse aqui. Rosa pegou o papel e começou a ler. Era um e-mail de Roberto Santana para o contador da empresa. Data: 15 de março de 2018. 3 dias antes do desabamento. Maurício, preciso que você faça um ajuste no relatório técnico da engenheira Rosa Silva antes de submeter para as autoridades. Remove as seções 4.2 e 4.3 que tratam dos testes de solo e recomendações estruturais.
Mantém apenas a seção 5 com a aprovação final e assinatura dela. Preciso disso até amanhã. Sem isso, não batemos o deadline do bônus. Rosa leu uma vez, depois duas, três. As palavras dançavam na frente dos olhos. Ajuste no relatório. Remove as seções. Não batemos o deadline do bônus. Ele confessou, ela sussurrou. Ele confessou por escrito o que fez. E tem mais, Beatriz disse, mostrando outros e-mails. Aqui, ele ordena que os testes de solo sejam cancelados para economizar tempo. Aqui, ele ameaça o supervisor de obra que questionou a segurança. E aqui, ela apontou para outro documento. Aqui, ele instrui o departamento de RH a demitir qualquer um que criasse obstáculos para o cronograma. Eduardo pegou os documentos com reverência, como quem segura algo sagrado. Isso é mais que suficiente, ele disse. Isso é uma confissão completa. E está tudo autenticado, Beatriz confirmou. Reconhecimento de firma em cartório, metadados dos e-mails preservados. É prova pericial incontestável. Otávio já estava no telefone. Vou ligar para o Ministério Público agora mesmo. Eles precisam ver isso. Não só para o Ministério Público, Eduardo disse, os olhos brilhando. Isso precisa ser público. As pessoas precisam saber o que aconteceu. A imprensa? Rosa perguntou, sentindo medo e esperança ao mesmo tempo. Conheço uma jornalista, Beatriz disse. Fernanda Alves, do programa Verdade em Foco. Ela é séria, ética e não tem medo de poderosos. Se alguém pode contar essa história direito, é ela. Miguel olhou para a mãe. Mãe, sua história precisa ser contada. Não só por você, mas por todas as pessoas que foram injustamente acusadas e não conseguiram se defender. Rosa respirou fundo. Durante 6 anos havia se escondido, havia aceitado a invisibilidade como faxineira. Mas agora tinha provas, tinha testemunhas, tinha a verdade do seu lado. Tudo bem, ela disse, vamos contar tudo. Fernanda Alves chegou 3 horas depois, com uma equipe completa de reportagem. Ela era diferente do que Rosa esperava. Não tinha aquela pose artificial de apresentadora. Era direta, olhos inteligentes que pareciam enxergar além das palavras. Rosa, ela disse, sentando ao lado dela sem formalidades. Antes de ligar qualquer câmera, preciso que você me conte sua história. Toda ela. Sem pressa, sem medo. Só você e eu conversando. E Rosa contou. Contou sobre o sonho de ser engenheira desde criança, sobre a faculdade paga com bolsa e trabalho noturno, sobre conseguir o emprego na construtora Império Brasil e sentir que tinha chegado. Contou sobre o projeto do viaduto, sobre os alarmes que começaram a tocar na cabeça dela quando viu os primeiros laudos de solo. Contou sobre o relatório técnico que fez, detalhado, mostrando os riscos. Contou sobre a reunião em que Roberto rasgou o relatório na frente dela e disse que engenheira boa é engenheira que não atrasa a obra. Contou sobre o desabamento, sobre a ligação às 4 da manhã, sobre chegar no canteiro e ver os escombros, ouvir os gritos. Contou sobre ser presa, sobre o processo, sobre perder tudo. E contou sobre Miguel, sobre ensinar o filho todas as noites, sobre transformar a dor em conhecimento. Quando terminou, Fernanda estava com os olhos marejados. Vamos gravar, ela disse simplesmente. E vamos fazer certo. A gravação levou 2 horas. Fernanda entrevistou Rosa, cada operário, Eduardo, Otávio. E por fim, Miguel. Miguel, você tem 12 anos. E sua mãe te ensinou engenharia enquanto trabalhava como faxineira, Fernanda disse. O que isso significa para você? Miguel olhou diretamente para a câmera. Significa que conhecimento não tem preço, que dignidade não depende de cargo e que a verdade sempre vence no final, mesmo que demore. Fernanda também conseguiu uma entrevista com Roberto. Quando mostrou os e-mails para ele ao vivo, a transformação foi chocante. O homem arrogante e sorridente ficou pálido, começou a gaguejar e finalmente arrancou o microfone e saiu da sala. A fuga dele foi gravada.
e seria exibida para milhões de pessoas. Na manhã seguinte, Beatriz foi ao Conselho Regional de Engenharia. Dr. Henrique Vasconcelos, o presidente, a recebeu pessoalmente. Quando viu as provas, ficou visivelmente abalado. Como isso pôde acontecer? Ele perguntou mais para si mesmo que para ela. Aconteceu porque um homem poderoso mentiu e uma mulher competente não teve recursos para se defender. Beatriz respondeu. Mas agora temos as provas. E hoje à noite, milhões de pessoas vão ver essas provas na televisão nacional. Dr. Henrique entendeu o recado. Vou convocar reunião extraordinária do Conselho para hoje às 16 horas, ele disse. Se as provas são tão claras quanto parecem, vamos reverter a decisão ainda hoje. Às 20 horas, o Brasil parou para assistir Verdade em Foco. Fernanda abriu o programa com seriedade. Boa noite. Hoje vamos mostrar como um sistema corrupto destruiu uma engenheira brilhante. E como a verdade, mesmo demorando 6 anos, sempre encontra seu caminho. A matéria era devastadora. Mostrou Rosa trabalhando como faxineira. Mostrou Miguel resolvendo equações. Mostrou os e-mails de Roberto e mostrou ele fugindo da entrevista. Em 40 minutos, a vida de Roberto Santana foi destruída publicamente. Justiça para Rosa se tornou o assunto mais comentado do país. Às 21h30, o telefone de Rosa tocou. Senhora Rosa, Dr. Henrique Vasconcelos. O conselho se reuniu e tomou uma decisão unânime. Rosa fechou os olhos, segurando a mão de Miguel. Seu registro profissional foi restaurado com efeito imediato. Além disso, o conselho emite um pedido formal e público de desculpas pelo erro cometido. A senhora foi vítima de fraude e o conselho reconhece isso oficialmente. Rosa não conseguiu responder. Apenas chorou. Chorou 6 anos de dor que finalmente saíam do corpo. Na manhã seguinte, Roberto Santana foi preso em sua mansão em Alphaville. Acusado de falsificação de documentos, fraude, negligência criminosa. A guerra havia acabado e, finalmente, depois de tanto sofrimento, a justiça havia vencido. 3 anos depois, Rosa inaugura a Ponte da Esperança, seu maior projeto. Miguel está prestes a embarcar para o MIT. E no meio da cerimônia, uma revelação final vai fechar o círculo de forma perfeita. Capítulo 7. O círculo se fecha. 3 anos depois, a ponte se ergue. Miguel parte. E uma revelação final muda tudo mais uma vez. 3 anos depois, a Ponte da Esperança se erguia majestosa sobre o rio Tietê, conectando Barueri a Osasco com uma elegância que desafiava a gravidade. Suas linhas curvas eram pura poesia em concreto e aço, um testemunho do que acontece quando competência encontra paixão. Rosa Helena Silva estava parada no meio da ponte ainda fechada ao público, olhando para sua criação com uma mistura de orgulho e incredulidade. Era o projeto mais importante da sua carreira reconstruída. E desta vez, ela estava no comando completo desde a primeira reunião até o último parafuso. "Mãe, vem ver isso!" Miguel gritou do outro lado da estrutura. Agora com 15 anos, ele havia crescido pelo menos 15 centímetros. A voz tinha engrossado, o rosto perdido a suavidade infantil. Mas os olhos continuavam os mesmos, brilhantes, curiosos, cheios de vida. Rosa caminhou até ele, ainda usando o capacete de segurança obrigatório, mesmo que a obra já estivesse praticamente concluída. Miguel apontava para a estrutura principal, onde trabalhadores faziam os últimos ajustes nos cabos de sustentação. "Ficou exatamente como você calculou. Perfeito. Como nós calculamos." Rosa corrigiu com um sorriso. "Você trabalhou em pelo menos metade desse projeto comigo." Era verdade. Durante os últimos 2 anos, Miguel havia sido mais que filho. Havia sido assistente, consultor, parceiro de trabalho, aplicando tudo que aprendeu nas aulas noturnas da mãe e muito mais que havia descoberto por conta própria. Dona Rosa, a voz de Eduardo ecoou pela ponte. Ele se aproximava acompanhado de Otávio e uma comitiva de pessoas de terno.
A construtora Guimarães Engenharia havia crescido exponencialmente nos últimos anos, e Rosa era agora diretora técnica com uma equipe de 20 engenheiros sob sua supervisão. Fábio, Camila e André faziam parte dessa equipe. Depois do julgamento de Roberto, os três haviam procurado Rosa para pedir desculpas sinceras. Reconheceram que o ressentimento inicial era apenas insegurança disfarçada. Agora trabalhavam em harmonia, com respeito mútuo genuíno. A imprensa já chegou para a cobertura da inauguração, Eduardo avisou. E tem uma fila quilométrica de pessoas esperando para atravessar. Rosa olhou para o relógio. Faltavam 2 horas para a cerimônia oficial. Tá tudo pronto? Tudo, Otávio confirmou. Mas inclusive a surpresa que preparamos. Surpresa? Rosa franziu a testa. Você vai ver, Eduardo disse com um sorriso misterioso. Às 14 horas, a Ponte da Esperança estava cercada por centenas de pessoas. Autoridades, engenheiros, jornalistas, moradores das 2 cidades que finalmente teriam uma conexão direta. E 3 homens que Rosa reconheceu imediatamente, José, Paulo e Reinaldo, os operários que haviam guardado as provas durante 6 anos. Com a indenização que finalmente receberam depois do julgamento de Roberto, eles haviam aberto uma empresa de consultoria em segurança de obras. Agora ajudavam a prevenir acidentes em canteiros por todo o estado. Dona Rosa, José a abraçou com carinho genuíno. Essa ponte é a prova de que quando fazemos as coisas certas, construímos algo que dura. É a prova de que ética e competência sempre vencem no final. Ela respondeu emocionada. Quando chegou o momento de Rosa fazer o discurso de inauguração, ela subiu ao palanque montado na entrada da ponte. Olhou para a multidão, viu Miguel na primeira fileira, ao lado de Eduardo e Otávio. Viu Patrícia, que havia se tornado uma amiga verdadeira. Viu os operários, viu sua equipe de engenheiros, viu toda a jornada refletida naqueles rostos. Há 3 anos, ela começou, a voz firme ecoando pelos alto-falantes. Eu era uma faxineira invisível que limpava escritórios à noite. Ninguém sabia que eu já tinha sido engenheira. Ninguém sabia que eu ensinava meu filho em casa porque era tudo o que podia fazer. Ninguém sabia da dor que eu carregava. A multidão estava em silêncio absoluto. Mas eu nunca desisti, Rosa continuou, sentindo a emoção apertar a garganta. Nunca deixei a injustiça me definir. Continuei estudando, continuei ensinando meu filho, continuei acreditando que a verdade eventualmente venceria. E hoje estou aqui inaugurando a Ponte da Esperança. Uma ponte que não é apenas estrutura de concreto e aço. É símbolo de que podemos reconstruir depois de desmoronar, de que podemos nos erguer depois de cair, de que dignidade não depende de cargo ou salário, mas de caráter. Os aplausos começaram, crescendo em onda que parecia não ter fim. Dedico essa ponte a todos que sofreram injustiças e continuaram lutando, Rosa disse, as lágrimas finalmente caindo. A todos que foram subestimados e provaram seu valor. A todos que caíram, mas se levantaram de novo. As pessoas começaram a se levantar, transformando o aplauso em ovação ensurdecedora. E dedico especialmente ao meu filho Miguel. Rosa olhou diretamente para ele, que me ensinou que a criança que educamos hoje é a ponte para o futuro que queremos construir. Miguel estava chorando sem vergonha, assim como a maioria das pessoas presentes. A história de Rosa havia tocado milhões de corações, porque era universal. Era sobre nunca desistir, sobre dignidade, sobre o poder transformador do conhecimento e do amor. Quando a cerimônia oficial terminou e a ponte foi aberta ao público, milhares de pessoas começaram a atravessar. Rosa e Miguel caminharam juntos, observando as famílias, as crianças correndo, os idosos admirando a vista. Sabe qual foi a ponte mais importante que construí? Rosa perguntou. Qual? A ponte entre o desespero e a esperança, entre a humilhação e a dignidade, entre ser invisível e ser vista. Miguel segurou a mão da mãe. E você foi minha engenheira nessa construção, ela completou.
Eles pararam no meio da ponte, olhando para o rio lá embaixo, refletindo o sol da tarde. Mãe, preciso te contar uma coisa, Miguel disse, a voz meio trêmula. O quê? Recebi a resposta do MIT ontem. Rosa sentiu o coração acelerar. Miguel havia se candidatado à melhor universidade de engenharia do mundo, mas ambos sabiam que as chances eram mínimas. Milhares de candidatos para algumas dezenas de vagas. E fui aceito, ele disse, o sorriso explodindo no rosto. Com bolsa integral. Começo em agosto. Rosa abraçou o filho com tanta força que quase o levantou do chão, mesmo ele sendo quase da sua altura agora. Meu filho vai estudar no MIT, ela sussurrou. Meu filho extraordinário. Nosso filho, uma voz disse atrás deles. Rosa se virou confusa. Eduardo estava ali, segurando um envelope grande. Nosso filho? Ela repetiu sem entender. Desculpa o drama, Eduardo sorriu. Mas é a surpresa que mencionei. Abre. Rosa pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia documentos oficiais da universidade e uma carta. Cara Rosa Helena Silva, é com imenso prazer que a convidamos para ser professora visitante no Departamento de Engenharia Civil do MIT durante o semestre de outono. Sua história de resiliência e competência técnica nos inspirou profundamente. Acreditamos que sua presença enriqueceria nossa instituição e inspiraria nossos alunos. O período coincide com o início das aulas do seu filho Miguel. Esperamos sua resposta. Rosa leu uma vez, 2, 3. Eles querem que eu ensine no MIT? Querem, Otávio confirmou, aparecendo também. E nós, da Guimarães Engenharia, apoiamos completamente. Você merece essa oportunidade. Rosa olhou para Miguel, que estava sorrindo tanto que o rosto parecia não caber. A gente vai junto, mãe. Você vai ensinar. Eu vou aprender e vamos estar juntos. Ela abraçou o filho de novo, chorando abertamente agora. Como vocês conseguiram isso? Fernanda Alves tem contatos no MIT. Eduardo explicou. Ela contou sua história para alguns professores de lá. Eles se interessaram. O resto foi sua competência que fez o trabalho. Rosa olhou ao redor, para a ponte que havia projetado, para as pessoas atravessando, para o filho que criara sozinha, para os amigos que havia feito. Pensou na jornada, pensou em todas as noites limpando banheiros enquanto sonhava em voltar a projetar. Pensou em todas as vezes que quase desistiu, mas não desistiu. Pensou em como a vida pode mudar quando você se recusa a aceitar a injustiça como destino final. Mãe, Miguel disse baixinho, você percebe o que aconteceu? O quê? Você começou limpando escritórios. Agora vai ensinar na melhor universidade do mundo. Rosa sorriu através das lágrimas. Oh, não é sobre onde você começa, meu filho. É sobre nunca parar de caminhar. 6 meses depois, Rosa e Miguel embarcaram para Boston. A Ponte da Esperança continuava firme sobre o Tietê, sendo atravessada por milhares de pessoas todos os dias. Roberto Santana cumpria pena de 8 anos em regime fechado, além de ter perdido tudo: registro profissional, reputação, patrimônio. A justiça havia sido feita. E a vida de Rosa provava que, às vezes, as pessoas que o mundo considera invisíveis são as que têm mais a ensinar. Que, frequentemente, aqueles que passam pelas maiores injustiças se tornam os defensores mais fervorosos da verdade. E que, no final, sempre no final, a competência vence a corrupção, a dignidade vence a arrogância, a verdade vence a mentira, sempre. E você? Se enfrentasse uma injustiça brutal, teria a força da Rosa para continuar lutando? Deixe a sua resposta nos comentários. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa de esperança hoje. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana.